Os mortos são um problema em várias fases da nossa história e por força de razões da nossa pré-história, não é? Neste caso, e nesta época, no quarto milénio, entre 4000 e 3000 antes da nossa era, e depois, uns séculos a seguir ainda, não é? É necessário guardá-los, colocá-los num lugar. E esse lugar varia conforme a sua importância social, conforme o papel que desempenharam na sociedade. Grandes chefes, grandes feiticeiros, eventualmente, têm um papel concreto na sociedade que conduz à construção de monumentos, por vezes de grandes dimensões. Este conjunto, o conjunto do Olival da Pega em Reguengos de Monsaraz, é um conjunto extraordinário por várias razões. Para já, porque temos um grande monumento construído por volta de 3200, 3300 antes da nossa era, construído em granito, em grandes pedras, portanto, não é? Que deve ter sido usado por muito poucas pessoas. Talvez um ou dois, uma família nuclear, não mais. Mas a força do lugar, não do monumento, mas a força do lugar, enquanto polo de atração do sagrado, foi de tal ordem que outras duas grandes construções, que nós chamamos de monumentos de falsas cúpulas, foram construídas de um e do outro lado do corredor do monumento. Portanto, houve uma revisão arquitetónica global e instalaram-se duas grandes sepulturas coletivas, não é? Onde o número de mortos na primeira fase de uma delas atinge mais de 200. Portanto, é uma diferença completa da arquitetura da pedra, primeiro granito, depois xisto, muito mais leve para construir monumentos maiores e, sobretudo, monumentos coletivos, e depois um reaproveitamento episódico de algumas outras áreas, possivelmente uma sepultura para crianças num dado lugar e depois o enterramento do indivíduo já da idade do cobre, transição para a idade do bronze, junto à entrada do monumento. Este é o mais recentemente escavado, a Anta 2. A Anta 1 teve um papel muito importante na história da arqueologia desta época, porque mostrou que num dado momento após a primeira construção da Anta 1, também chamada Anta Grande, do Olival da Pega, situada a 300 metros da outra, portanto, dois monumentos que fazem parte de uma necrópole, não é? De um conjunto construído pela mesma gente e reaproveitado também pela mesma gente. Aqui havia um dos artefatos icónicos justamente da pré-história de Portugal. Muitos artefatos são comuns em toda a Europa, mas este é quase exclusivamente português, nascido de um complexo mágico-religioso que existiu na região entre Évora, Montemoro Novo para o Ocidente e Reguengos para o Oriente, em que havia a prática de depositar o morto no monumento com uma placa de xisto gravada ao pescoço. Uma placa de xisto que representaria eventualmente uma deusa protetora da vida e da morte. E justamente neste monumento, no 1, apareceram 120 destas placas, o que quer dizer que pelo menos 120 indivíduos estariam aqui sepultados. É uma história muito complicada, é uma história que levaria quase horas a narrar, mas estes monumentos notáveis são importantes não só por eles próprios, mas também pelo mesmo espaço sagrado que ocupam.